Boa noite, graça e paz. Meu nome é Nuri, eu sou do Uruguai, sou casada com Fernando, um argentino, e temos um filho, Francisco, ele é brasileiro. E trabalhamos com crianças e adolescentes nas ruas aqui no Recife há 9 anos. E estamos trabalhando com uma organização chamada Jovens com uma Missão Marco Zero. Conhecemos as crianças e adolescentes antes, porque trabalhávamos em Belo Horizonte, e sentimos a direção de Deus de vir para o Nordeste. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa criança e esse adolescente em situação de rua. No Recife, é diferente do que em outros lugares. No Recife, nós temos crianças nas ruas, adolescentes nas ruas, mas ele tem um perfil diferente de outros lugares. Então, eu queria falar uma das características dessa criança ou desse adolescente, é que ele não tem paternidade, né? Infelizmente, a gente pergunta para ele, e o seu pai? Ou a gente pergunta para a mãe, quando a gente consegue visitar essa família, e ela fala, olha, ele morreu. Ou então, ele está pelo mundo. Ou ele está preso. Né? Então, essas crianças, elas não têm essa referência. Não tem referência de pai, não tem referência de carinho, de proteção. Né? Então, muito cedo, ela tem que se virar na vida. Né? E, por causa disso, ela não consegue viver a infância dela. Ela pula as etapas. Né? Ou seja, ela não consegue ser uma criança de 2, 3 anos. Por quê? Porque ela tem que ser livre, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver e ela tem que sobreviver. Né? E quando nós conhecemos essas crianças, nós vemos que são crianças agressivas, que elas não conseguem uma atitude de ouvir alguma coisa e receber. Não, automaticamente eles revidam. Por quê? Porque eles aprenderam a se defender muito cedo. Né? Outra característica dessa criança, desse adolescente, é que muito cedo ele é negligenciado. Né? Por exemplo, uma vez nós fomos visitar uma família de uma menina que morava na rua, ela ficou grávida, e nós fomos visitar ela com o bebê. A criança tinha quase 3 meses, ela não tinha sido registrada ainda. Eu perguntei para ela, e aí, ele tomou as vacinas? Não, tia, eu nem registrei ele ainda. Né? Então, a falta de cuidado, a falta de cuidados básicos de uma criança, elas não têm. Né? Ela é negligenciada muito, muito cedo. E essa negligência, ela vem acompanhada de um abandono. Né? Ou seja, muitas vezes a gente pensa, né, que o abandono é quando o pai ou a mãe vão embora, mas não. Uma criança ela pode ser abandonada dentro da própria casa. E, infelizmente, as crianças que nós conhecemos nas ruas, ela tem esse histórico. Né? É muito forte isso dentro dela. Né? Ela tem que sobreviver, ela tem que se virar. Né? Ela tem que se virar para conseguir a cola, ela tem que se virar para conseguir comida, né? E ela tem que se virar para trazer comida para dentro de casa também. Né? Porque uma coisa interessante das crianças aqui do Recife e dos adolescentes é que a maioria tem família. Muitas vezes a gente acha que não, né? Mas essas crianças que nós conhecemos aqui no Recife, a maioria delas tem um tio, um pai, um padrasto, um primo, eles têm. E tudo que eu estou falando, gente, foram dados que nós coletamos ao longo desses 9 anos que nós trabalhamos aqui. E agora eu gostaria de falar com você o seguinte. Essas crianças, olha que incrível, eu falei sobre esse perfil, né? Agora, essas crianças, elas vão para as ruas, muito cedo. Aquelas que vivem perto do centro da cidade, elas que vivem nas comunidades bem pertinho do centro, elas são levadas pelas mães. Né? E é algo muito cultural.
É incrível, mas a mãe se encarrega de levar ela para a rua para buscar a comunidade, para pegar a comunidade, como eles dizem. São organizações, são amigos que levam comida e essas crianças, junto com as mães, recebem essa comida. O que acontece? Essa criança, quando ela vai para a rua, ela encontra muita coisa lá. Né? Ela encontra amigos, ela encontra lazer. Né? Só que depois de um tempo, essa mãe não vai mais, mas aquela criança já se acostumou lá na rua. Né? E as outras, as que moram mais na periferia, mais distantes do centro, a curiosidade leva elas para a rua. Né? Os amigos, olha, vamos lá para a cidade, vamos para a cidade que tem muita coisa legal lá. Essas crianças vão para a cidade e descobrem muita coisa, descobrem a cola, descobrem um amigo, descobrem um namorado, uma namorada, como eles dizem, né, um boy, ou seja, logo se envolvem emocionalmente e, infelizmente, são despertadas sexualmente muito cedo. Mas eu queria falar agora, que a gente olhasse para a Bíblia. Né? Eu separei um texto aqui e eu quero ler para você. Está lá em Oséias 11:4. E olha o que ele diz. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Quando nós começamos a perguntar para Deus o que Ele tinha para essas crianças, nós entendemos que comida é uma coisa importante, mas eles precisam de muito mais do que comida. O que eles precisam? Eles precisam de um amor incondicional. E uma coisa que a gente tem vivido ao longo desses anos, que é muito triste, mas nós tivemos que enterrar várias crianças e adolescentes. Por quê? Porque se perdeu no tráfico, se perdeu na rua, foi assassinado. E é muito difícil você ter que ir no enterro de uma criança, no enterro de uma adolescente. Mas sabe o que é chave nisso? Que você alcança a família daquela criança, a família daquele adolescente. E quando você alcança essa família, você consegue trabalhar com os outros irmãos, para evitar que eles sigam o mesmo caminho. Outra coisa que esse texto fala é sobre sempre ter uma palavra de apreciação. Né? Uma coisa que nós sentimos de Deus é que a gente sempre tem que animar esse adolescente. Olha, você pode sonhar, você pode sim voltar para a escola. Eu lembro que uma vez eu falei com uma menina, o que você gostaria de ser? Ela falou, o nome dela é Rafaela. Ela falou, eu quero ser médica. Eu falei, então, você pode ser médica. Mas sabe o que acontece? Ela não queria ir para a escola no outro dia. Por quê? Porque os sonhos são sonhos. Mas a gente precisa semear esses sonhos todos os dias para que ela trabalhe para esse sonho acontecer. Né? Outra coisa que a gente sempre faz com eles, que a gente entendeu que isso que está aqui em Oséias é muito importante, é tocar ela de uma forma saudável. Né? Todas essas crianças, infelizmente, elas foram tocadas de uma maneira não saudável. Né? Então, poder abraçar ela, né, de uma forma saudável, poder receber ela com um abraço, isso é saúde para ela. Né? E ela vai encontrar na gente muito carinho. Outra coisa que a gente vê nesse versículo é que não é só conhecer essa criança. Né? Eu tenho que conhecer de onde ela veio. O meu esposo Fernando, quando ele começou a ir quando ele começou a visitar as famílias dessas crianças que a gente conhecia na rua, um dia ele falou para mim, Nuri, se eu fosse criança, se eu fosse o adolescente, se eu fosse aquele menino que eu fui visitar, eu também moraria na rua. Sabe por quê? Porque a rua é mais limpa. A rua é mais espaçosa. A rua tem menos pressão. A rua tem menos depreciação. Menos maledicência.
né? Então, nós entendemos que aonde nós estamos, que é ali na rua, a gente precisa marcar essa criança. E ela começa a confiar na gente. Confiar ao ponto de dizer, tio, eu moro em tal comunidade, você pode visitar a minha família? Podemos. Aí a gente chega na casa daquela criança e descobre por que ela está na rua. E é um grande desafio, porque a velocidade que você trabalha com uma criança dentro de uma casa de acolhimento é uma. Mas quando você trabalha com uma criança na rua, separado da família, é outra velocidade. E essa criança, ela precisa saber que ela é querida, que ela é amada, que Deus tem planos para ela. Sabe, é tão incrível você chegar para essa criança e poder dizer para ela, olha, Deus, Ele ama você. Antes da pandemia, né, quando a gente ia para a rua, eu sentava numa praça lá, sentava no banco da Praça 17, e sabe o que era tão interessante? Porque eu sentava e as crianças vinham para sentar do meu lado, simplesmente para conversar, simplesmente para falar como elas estavam. Então, eu acredito que isso que está aqui, né, sobre dar de comer, é muito mais do que a gente levar comida. Né? Aqui no Recife tem uma cultura, né, de organizações levarem comida na rua, mas é muito mais do que isso. É muito mais fácil eu dar comida do que me dar. Né? Porque quando eu me dou, eu deixo essa criança me conhecer. Eu deixo essa criança conhecer a minha família. Eu deixo eles conhecerem as minhas dificuldades. Eu passei um tempo atrás por um câncer e foi tão incrível. As crianças que conhecem a gente, elas oravam por mim. Por quê? Porque elas se sentiram amadas e acolhidas por nós. E uma coisa interessante é o discipulado com essa família. Não tem como, você numa igreja, você faz um discipulado, você liga e fala assim, olha, nós vamos ter um discipulado. Com esse público-alvo não funciona. A gente chama do discipulado informal. Esse discipulado informal é no banco da praça, no enterro. Teve um enterro que eu fui discipulando as mulheres de uma comunidade. E foi incrível, porque uma vinha e sentava do meu lado e contava um problema, vinha outra e sentava e contava outro problema. A gente descobriu que esse discipulado tem que ser informal. Nós temos que apresentar um Deus para essas pessoas que ama incondicionalmente e que se inclina para eles para dar de comer. Gente, Deus abençoe você e muito obrigado.